Olá! Bem-vindos ao canal Pense Rápido. No desafio de hoje teremos 20 perguntas de conhecimentos gerais, com temas variados. Cada resposta é comentada para aumentar seu conhecimento sobre o tema abordado na questão. Você gosta de exercitar seu cérebro e aprender coisas novas de forma divertida e gratuita? Então inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Não esqueça de deixar seu valioso like. Vamos começar. Pergunta 1. Qual espécie de animal é a mais abundante na Terra? A. Insetos. B. Répteis. C. Mamíferos. D. Peixes. Resposta correta letra A. Insetos. Os animais mais numerosos do mundo são os insetos. Insecta corresponde à classe dos artrópodes e compreende o maior grupo de criaturas no reino animal. Existem entre 23 e 32 ordens de insetos. Pergunta 2. A parte final de um livro, na qual constitui sua conclusão, é chamada de A. Prefácio. B. Pós-fácio. C. Epílogo. D. Prólogo. Resposta correta. Letra C. Epílogo. A palavra epílogo também é oriunda do grego epílogos, que significa conclusão, sendo a denominação dada a uma parte final de um texto, uma obra literária ou dramática. No epílogo é feito um resumo final das ideias expostas. Pergunta 3. Idolomantes diabólica é uma espécie de A. Serpente. B. Louva a Deus. C. Pimenta. D. Peixe. Resposta correta. Alternativa B. Louva a Deus. Idolomantis diabólica é um grande louva a Deus. Comumente conhecido como louva a Deus flor do diabo, ou louva a Deus gigante flor do diabo. É uma das maiores espécies de louva a Deus. As fêmeas crescem cerca de 13 centímetros de comprimento e os machos cerca de 10 centímetros. É nativa da Etiópia, Quênia, Malaui, Somália, Tanzânia, Sudão do Sul e Uganda. Pergunta 4. Quais são os seres vivos que não possuem células? A. Vírus. B. Bactérias. C. Ácaros. D. Protozoários. Resposta correta. Letra A. Vírus. Os vírus são organismos que não possuem célula, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. Pergunta 5. Uma pessoa que sofre de dromomania possui um desejo incontrolável de A. Ler livros. B. Viajar. C. Ouvir música. D. Dormir. Resposta correta letra B. Viajar. Dromomania se trata do desejo intenso e recorrente em viajar, permanecendo longe de casa constantemente. De um modo geral, não é algo nocivo ou degradante quanto outros fenômenos comportamentais. O indivíduo apenas mantém um desejo contínuo de ficar na estrada e explorando coisas fora do seu cotidiano. Pergunta 6. Qual é a capital da Libéria? A.
Moróvia. B. Dakar. C. Abuja. D. Nairobi. Resposta correta. Alternativa A. Moróvia. Moróvia é a capital e a maior cidade da Libéria. Localiza-se na costa atlântica e do Cabo Mesurado, que se situa dentro do Monte Cerrado, o condado mais populoso na Libéria. Pergunta 7. Qual planeta do Sistema Solar possui mais luas? A. Saturno. B. Vênus. C. Mercúrio. D. Júpiter. Resposta correta. Alternativa D. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e também é o com mais luas orbitando ao seu redor. São 92 luas, ultrapassando Saturno, que antes se mantinha em primeiro, com 83 luas. Isso ocorreu após cientistas americanos descobrirem 12 novos satélites naturais em volta do gigante gasoso. Pergunta 8. O Reino Unido é uma união política formada por quantos países? A. 2 países. B. 3 países. C. 4 países. D. 5 países. Resposta correta. Alternativa C. 4 países. Países do Reino Unido é o termo usado para descrever Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, que, juntos, formam o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é um estado soberano. Pergunta 9. Qual ramo da zoologia estuda os mamíferos marinhos? A. Eumentologia. B. Entomologia. C. Cetologia. D. Herpetologia. Resposta correta. Letra C. Cetologia. A cetologia é um ramo da zoologia que estuda a vida e o comportamento dos cetáceos, que são mamíferos marinhos que compreendem as baleias, golfinhos e marsuínos. Pergunta 10. O que é um lêmure? A. É uma espécie de primata. B. É uma arma de guerra. C. É um equipamento náutico. D. É uma parte de um avião. Resposta correta. A. Espécie de primata. Lêmure é o nome dado aos primatas de Madagascar da ordem Lemuriforme. Sendo primata, tem características semelhantes aos macacos. Existem espécies de lêmures herbívoros e onívoros. Todos possuem polegar opositor e unhas em vez de garras. As caudas são longas, mas nunca preenseis. Locomovem-se saltando entre os galhos das árvores. A variação no peso é enorme, desde 30 gramas até 10 quilogramas. Pergunta 11. As algas pertencem a qual reino dos seres vivos? A. Reino Fungi. B. Reino Plantae. C. Reino Protista. D. Reino Monera. Resposta correta. Letra C. Reino Protista. As algas são seres que frequentemente são confundidos com plantas.
Entretanto, esses seres vivos são agrupados no reino protista, juntamente aos protozoários. Elas são organismos fotossintetizantes eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Pergunta 12. O carvão mineral é um tipo de combustível. A. Fóssil. B. Nuclear. C. Renovável. D. Híbrido. Resposta correta. Alternativa A. Fóssil. O carvão mineral é um combustível fóssil, sendo fonte de energia não renovável. Possui reservas no mundo todo e é bastante utilizado para gerar eletricidade. Pergunta 13. Qual é o maior porto do Brasil? A. Porto de Paranaguá. B. Porto de Itajaí. C. Porto de Itapoá. D. Porto de Santos. Resposta correta. Alternativa D. Porto de Santos. O Porto de Santos, localizado na costa de São Paulo, é considerado o maior porto do Brasil em tonelagem de cargas e movimentação de contêineres. O porto corresponde a 30% de toda a movimentação portuária do Brasil e é usado como deslocamento de carga para a maioria dos estados, sendo 16 no total. Pergunta 14. Em qual bioma as árvores não crescem devido à predominância de frio extremo? A. Tundra. B. Taiga. C. Savanas. D. Desertos. Resposta correta letra A. Tundra. Tundra é um bioma de ambientes em que predomina o frio extremo. Não possui árvores, e sua cobertura vegetal é formada por musgos, líquens e outras espécies de pequeno porte. Os invernos nesse ambiente são rigorosos e faz frio durante todo o ano. Pergunta 15. Zea mais é o nome científico de qual cereal? A. Soja. B. Arroz. C. Feijão. D. Milho. Resposta correta. Alternativa D. Milho. Milho, Zea mais, é um cereal cultivado em grande parte do mundo e extensivamente utilizado como alimento humano ou para ração animal devido às suas qualidades nutricionais. Pergunta 16. Quantas são as camadas que compõem a atmosfera da Terra? A. 2 camadas. B. 8 camadas. C. 5 camadas. D. 7 camadas. Resposta correta. Letra C. 5 camadas. A atmosfera da Terra é composta por 5 camadas, são elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Juntas, as 5 compõem a atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra e é responsável, entre outras coisas, por manter o equilíbrio térmico do planeta, proteger contra o impacto de meteoros e filtrar os raios ultravioleta. Pergunta 17. Qual aeronave é capaz de voar mais rápido que a velocidade do som? A. Avião supersônico. B. Avião a jato. C. Caça. D. Avião turbohélice.
Resposta correta. Alternativa A. Avião supersônico. O avião supersônico é uma aeronave capaz de voar mais rápido que a velocidade do som. Os aviões supersônicos foram desenvolvidos na segunda metade do século XX e foram usados quase inteiramente para fins de pesquisa e objetivos militares. Pergunta 18. Batracofobia é o termo utilizado para designar o medo irracional e persistente de A. Baratas. B. Sapos e rãs. C. Bactérias. D. Ratos. Resposta correta letra B. Sapos e rãs. A batracofobia é uma fobia específica, caracterizada pelo medo irracional e persistente de sapos e rãs. Como toda fobia, ela é um transtorno de ansiedade que pode se manifestar de diversas formas. Algumas pessoas sentem um medo extremo de se aproximar dos animais, outras têm ataques de pânico ao vê-los em fotos ou na TV. Pergunta 19. Quantos são os planetas rochosos do Sistema Solar? A. 7. B. 3. C. 4. D. 5. Resposta correta letra C. 4. Os planetas rochosos do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são os menores, mais densos e mais próximos do Sol. São conhecidos também como planetas telúricos, planetas sólidos ou terrestres. São planetas rochosos assim como a Terra e possuem maior densidade se comparados com os planetas gasosos. Pergunta 20. Qual é o ramo da botânica que estuda as árvores lenhosas e madeira? A. Taxonomia. B. Morfologia. C. Dendrologia. D. Paleobotânica. Resposta correta letra C. Dendrologia. Dendrologia é o ramo da botânica que estuda a identificação, distribuição e classificação das plantas lenhosas, principalmente árvores e arbustos, e as suas madeiras. Pergunta bônus. Além do Distrito Federal, quantos são os estados do Brasil? A. 23. B. 25. C. 26. D. 27. Sabe a resposta? Responde nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.